bem-vindo ao nosso novo vídeo. E hoje a dica vai ser sobre os 6 erros mais comuns que as pessoas cometem na ressonância magnética do tornozelo. A primeira é embarcar na confusão que muito médico solicitante faz quando pede um exame, chamando tudo de pé. Isso acontece porque, pela anatomia, o pé é subdividido em antepé, que inclui as falanges e os metatarsos, o mediopé, que engloba os ossos do tarso aquilais, e o retropé, que seria, na prática, para fins de exame de imagem, como sinônimo de tornozelo. Só que o que muita gente alega é o seguinte: mas se o médico pedir o pé, a recepcionista vai ter que cadastrar como pé. E se o exame for cadastrado como pé, eu sou obrigada a fazer pé. Eu não posso mudar o tipo de exame. Então, independente do pedido ser pé, do exame ter sido cadastrado como pé, a gente tem sempre que ter atenção no motivo do exame. Porque se a indicação for para as estruturas do retropé, como a fíbula, a tíbia, o talos, o calcâneo, o tendão de Aquiles, a porção proximal da face plantar, o protocolo específico tem que ser o do tornozelo e não o do pé. O segundo erro é querer ser esperto e, para ganhar tempo, fazer um tornopé. Ou seja, tentar matar 2 exames em um só. O problema é que, com isso, você mata os 2 exames, porque você vai ter um exame de tornozelo ruim junto com um exame de pé ruim. Então, tirando raras exceções, como a massa volumosa aqui no mediopé, por exemplo, não faça isso. Se foram cadastrados 2 exames, faça os 2 exames separadamente, o do tornozelo e o do pé. E se só tiver autorização para um exame, tem que conversar com o paciente que a gente vai obrigado a escolher um deles de acordo com a queixa. Ou então, se tiver tempo, fazer uma sequência extra ou trocar uma sequência por outra. Mas não tente matar 2 exames com FOV só. É muito frequente o mediopé acabar sendo uma região esquecida, em que quando se faz o pé, ele é excluído, e quando se faz um tornozelo, ele também é excluído. Na verdade, o exame de tornozelo bem feito, ele tem que incluir o mediopé, porque muitas vezes as lesões se estendem para essa região, ou o problema está aqui. E quando a gente faz um FOV muito pequeno do tornozelo, a gente vê alguma alteração aqui, mas não consegue enxergar a continuidade. O quarto erro é o posicionamento ruim. O exame de tornozelo que está bem posicionado, a tíbia e o pé ficam formando 90 graus. Então, com raras exceções de alguns equipamentos, muitos deles que já nem se fabricam mais, em que você não consegue fazer o posicionamento adequado, numa ressonância convencional, não tem justificativa para você fazer com o pé assim caído desse jeito ou desse jeito aqui. Você tem que colocar um apoio para que o tornozelo do paciente fique a 90 graus. E antes de passar para os 2 últimos erros, quem conhece o site mskrad.com.br sabe que a gente tem uma página exclusiva de protocolos, em que a gente encontra os protocolos de todas as articulações, incluindo o tornozelo, é claro, em que você vai ter lá o posicionamento, como é que marca cada plano. E, além disso, você tem aqui os protocolos disponíveis em PDF. Um PDF é para o membro superior e um PDF para o membro inferior, para você sempre andar com você, para quando precisar consultar. Então, já que a gente está aqui, aproveita também para seguir no Instagram, em que a gente tem muita dica técnica, se inscrever aqui no canal e dar o seu like. Bom, então vamos agora para o 5º erro, que é um erro que deixa qualquer radiologista desesperado no exame de tornozelo, que é não angular corretamente. E por quê? Porque quando o exame não está angulado corretamente, geralmente tudo está mal angulado. Então, é um erro que estraga todas as sequências. Então, como é que a gente deve angular os exames de tornozelo? O erro mais comum de angulação é, na verdade, não angular. É deixar a marcação assim reta. Isso tanto para o plano sagital, como na marcação do plano coronal. Deixar a marcação automática do corpo. E não ajustar para o tornozelo. Então, isso aqui não é para fazer, deixar do jeito que a máquina entrega. Porque isso aqui é um sagital do corpo, isso aqui é um coronal do corpo. A gente tem que saber que a referência para a marcação do tornozelo é a linha bimaliolar. Ou seja, é uma linha imaginária que passa pelos 2 maléolos. O maléolo medial da tíbia e o maléolo lateral da fíbula. Então, essa aqui que é a marcação correta. Então, a gente marca o plano coronal bem na linha bimaliolar e o plano sagital é aquele que fica a 90 graus no plano coronal. E o 6º e último erro é aquele erro horroroso de deixar aquela falha de supressão grande aqui na porção anterior da imagem. E você vai encontrar muita gente justificando isso. Não, mas isso aqui é porque o pé do paciente é grande, isso aqui é porque está na extremidade da bobina, na extremidade da bobina a gente não consegue fazer uma supressão adequada, não tem culpa. Só que não, tem culpa sim. Esse erro muitas vezes acontece por uma falha técnica que é a seguinte. Essa aqui é uma imagem localizadora do tornozelo em que você vai jogar o FOV. Então, muitas vezes,
é colocado um FOV muito grande, em que o centro desse FOV, ele fica no ar. E isso acaba estourando a supressão de gordura. O certo é a gente não colocar FOV gigante, colocar um FOV que realmente pegue a estrutura que a gente quer estudar, e o centro desse FOV, ele cai aonde tem bastante tecido. E quanto menos ar tiver, melhor. O tornozelo tem uma particularidade que, como ele forma esse L, não tem como você evitar esse ar aqui na frente. Você pode até evitar um pouco o ar de trás, jogando o FOV aqui mais para frente, mas você nunca vai conseguir tirar esse FOV daqui. Então, o macete é você fazer com que o FOV fique centralizado bem aqui no meio do tecido. E, além disso, a gente tem o recurso de usar o volume shim. O volume shim, na maioria das máquinas, é um quadradinho aqui verde que identifica para a máquina os tipos de sinal dos diferentes tecidos que estão dentro do FOV. Então, ele ajuda a supressão a ficar mais homogênea. Então, você pode testar isso na prática. Fez um exame que estourou, olha de volta lá na sua sequência localizadora como ficou o FOV. E se você só descobrir esse tipo de problema no final do exame, tem atraso, você não consegue refazer tudo, pelo menos faz um STIR, porque o STIR costuma reduzir bastante essa falha de supressão. Bom, hoje foram os 6 erros que a gente encontra mais frequentemente no dia a dia nos exames de ressonância do tornozelo. Bom, e se você ainda não conhece, a gente tem a playlist Tech Talk, em que a gente fala só de questões técnicas, e a gente já tem 4 vídeos falando só sobre a ressonância magnética do tornozelo. O que a gente considera pé, o que a gente considera tornozelo, como é que é o melhor posicionamento, como é que a gente marca os planos principais, tá tudo isso lá. Aproveita para assistir e até a próxima.